Então, meninas, boa tarde. Eu tô falando meninas porque esse vídeo ele é direcionado às mulheres do grupo de restauração de casamento que eu tenho no WhatsApp. E como eu sei que várias pessoas outras pessoas além das meninas do grupo, elas vão ver esse vídeo, então por isso que eu tô falando boa tarde, meninas, né? Porque vai ter homens também, para pessoas que vão ver o vídeo. Então, como eu tinha falado com vocês, que eu ia gravar um vídeo para responder a pergunta que vocês têm me feito, né? Quando vocês falam, Mônica, meu marido, ele ainda me ama, ele falou que ama amante, que não me ama mais, ele diz que ama amante e eu vi várias fotos, fotografias e tudo mais, Facebook. Eu tô buscando, mas ele diz todo momento que ele ama amante, que ele não mais me ama. Então, deixa eu responder uma coisa para vocês. Nenhum homem, nenhum marido, ele tem a intenção, o pensamento de abandonar a esposa para ir viver com a amante. Nenhum homem, nenhum marido tem esse pensamento. Normalmente, eu estou falando para as esposas que estão com os maridos fora de casa, que foram abandonadas, que o marido está vivendo com a amante, abandonou a esposa para viver com a amante. Então, elas ficam nessa dúvida, estão buscando, mas ficam nessa dúvida. Então, o homem, eu vou te explicar, vou ser bem rápida para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu vou te explicar qual a única forma que um homem, quando tem um amante fora de casa, quando ele larga a esposa para ir viver com a amante. O homem, quando ele se envolve com a mulher lá fora, ele não tem nenhuma intenção de abandonar a esposa para ir viver com a amante. Ele não tem essa intenção, né? O homem, diferente de nós mulheres, o homem ele sabe separar o sexo do amor. O homem ele separa o sexo do amor. Nós mulheres não. Nós mulheres nós assimilamos o sexo ao amor, né? A gente acha que o sexo tem tudo a ver com amor. Para nós mulheres sim, mas o homem não. O homem ele separa o amor e ele separa o sexo. Então, quando o homem se envolve com a mulher lá fora, quando ele arruma um amante, se envolve com a mulher lá fora, o único pensamento dele com essa mulher é só sexo. Só isso. A única coisa que o homem quer dessas mulheres, né, que ele se envolve lá fora, é sexo. Só que tem uma coisa. Como essa amante, essa mulher, ela também é uma mulher e ela assimila o sexo ao amor, então ela começa por ela ser mulher, né? Qual o sonho de uma mulher? É ter um marido, é ter uma família. Então, o homem, ele tá com aquela mulher, o pensamento dele é só sexo em alguns momentos com ela, né? E a mulher não. A amante, ela tá com ele com outro pensamento. Tá com o pensamento de tirar ele da esposa, de ter aquela vida, né, de casado, de esposa. Então, o homem, ele tá ali. Por isso que muitos casais, a esposa não sabe que ela está sendo traída, ela não sabe que o marido tem um amante fora de casa. Por quê? Porque o marido, ele esconde da esposa. Ele não quer que a esposa descubra. Por quê? Porque a única coisa que ele quer com aquela mulher é só uns momentos, sair com ela, né? Eu tô falando em relação ao homem que tá com a mulher com amante, que abandonou a esposa, né? Eu tô falando a única forma, vocês vão saber qual a única forma que um marido abandona a esposa para morar com o amante.
Eu vou provar para vocês que não existe amor. Não existe amor em um relacionamento de adultério. Não existe amor em um relacionamento de um marido com um amante. Por quê? Eu vou te provar isso. Quando a amante, ela tem aquele sonho, ela começa a colocar dentro dela aquele homem vai largar a esposa e ele começa a enrolar ela, ele começa a falar, eu vou separar dela tal dia, eu vou separar dela em tal tempo, daqui a 1 ano, daqui a 2 meses. Quando o homem vai enganando essa amante, então ela vai percebendo que ele não vai abandonar a esposa. As amantes que estão me vendo e me ouvindo, elas sabem disso que eu estou falando. Elas sabem, todas elas sabem. Por isso que eu falo com toda certeza, porque quando a gente tem certeza, não que eu seja amante, nunca fui amante, mas eu já passei por tudo isso, as experiências que eu tenho, experiências da minha vida também, do que aconteceu comigo, e experiência também de casais, de relacionamento que eu acompanho muitas mulheres, eu acompanho muitas esposas. Então, o que eu tô falando, eu tenho base no que eu tô falando, né? Que não existe amor em um relacionamento de adultério, né? O homem pode até abandonar a esposa, casar com a amante, mas não existe amor, e a amante sabe disso. Então, o que acontece? Quando a amante percebe que o homem não vai abandonar a esposa, o que ela faz? Então, ela vai pro ritual. Porque é a única forma que ela tem de tirar o homem de casa, de tirar o marido da esposa. Entendeu? Então, o que acontece? Ela faz o ritual, né? Ela pede, pera aqui o meu gato tá aqui, tá no gatinho. Então, então o que ela faz? Ela faz o ritual. Ela pede aquele casamento, ela pede aquele marido, né? Naquela loucura dela, ela sabe que não tem outra alternativa. Porque ela percebe que ela está sendo enganada, ela percebe que ela está sendo enrolada. Então nem todas amantes fazem isso, né? Tem amantes que por elas terem crescido no lar evangélico, no lar, né, da igreja, então elas não mexem, esse tipo de amante que não mexe com trabalhos de magia para virar a cabeça do homem, essas amantes que não fazem isso, elas não conseguem tirar o homem de casa, porque o homem só sai de casa, o homem só abandona a esposa quando ele é vítima pela amante de trabalho espiritual. Então, quando esse trabalho ele é feito, que ele é pedido, quando ela vai lá na casa dos impostos, que ela pede, né, que ela pede aquele homem, aquele marido, então esse homem influenciado por essas forças, né, espirituais, por essas forças malignas, então eles se veem de uma hora para outra, eles se veem apaixonados, eles se veem loucamente, da noite para o dia eles descobrem que ele está amando a amante desesperadamente, e eles começam a trabalhar para ir embora de casa. Então é dessa forma que um amante consegue tirar o marido da esposa, né? Então, a Bíblia diz que o homem que adultera, ele está fora de si, né? Então, por isso que você fala para mim, Mônica, ele tá diferente, ele mudou, não parece aquele homem que eu me casei, não parece aquele homem que eu conheci. Por quê? Porque ele está fora de si. Você sabe o que é uma pessoa fora de si? É a Bíblia que fala, é Jesus que falou. Então, uma pessoa fora de si, ela não sabe quem ela ama, ela não sabe quem ela é,
ela não sabe nada, ela está sendo influenciado por forças malignas, né? Então, o que acontece? Quando o homem abandona a esposa para ir morar com a amante, então a amante já começa com outro trabalho. Qual o tipo de trabalho? De mostrar para a esposa, que o marido abandonou ela porque está amando ela, porque está apaixonado, então a amante começa com esse trabalho de convencer a esposa de que o marido dela a abandonou porque ama ela. Entendeu? Por que a amante faz isso? Porque ela sabe que isso não é verdade. E ela sabe que a única forma dela ficar com aquele homem é a esposa desistindo dele. Por isso que ela bota tanta força de postar fotos no Facebook, no WhatsApp, mostrar que está muito bem, que está feliz, que de tudo isso para quê? Para convencer a esposa que ele não vai voltar mais, que ele não ama ela, e assim a esposa desistir do marido. Porque ela sabe que aquele homem só vai ficar com ela se a esposa desistir dele, né? Por quê? Porque a esposa, ela tem um poder espiritual. A esposa, ela tem um poder sobre o marido, né? E o mundo espiritual sabe disso. Então, quando a esposa vai lá e pede, né, aquele casamento, pede para destruir aquele casamento, que ela quer aquele marido, aquele homem, então ela sabe, lá ela é informada, lá ela fala que a esposa vai, se a esposa não desistir do marido, do homem, então vai chegar uma hora que ele vai voltar. Por quê? Por causa do amor que tem da esposa, do marido pela esposa, né? A amante sabe disso. Então, a única forma dela conseguir ficar com esse homem é a esposa desistindo dele, né? Porque aí também é um direito da esposa, né? As esposas que estão lutando, ela tem todo o direito de buscar pelo casamento dela. Ela tem todo o direito, né? Uma das palavras que as amantes mais gostam de falar é: ah, você é mal amada, ele não te ama. Então, ela tem as palavras-chave. E é tão incrível, as pessoas que eu conheço, que eu acompanho e também que foi comigo, as palavras são iguais. Todas as palavras que elas usam para as esposas são iguais. Elas fazem da mesma forma. Então, por quê? Para convencer a esposa a desistir do homem. Porque quando a esposa está orando, está buscando, então essa força, ela é quebrada. Mas tem esposa que desiste. Tem esposa que desiste, não quer mais. Então, né, a esposa abandona, não quer mais saber. Então ali fica mas mesmo a esposa desistindo, vai chegar um momento que não tem, porque não tem. O autor do amor é Deus. Então aquele amor, aquilo que nasceu de você e do seu marido, foi algo que veio de Deus, foi algo puro, foi algo que vocês foram se conhecendo e foi nascendo um sentimento e ali se tornou o amor, né? Agora, o amor de um amante, de um relacionamento de adultério, não tem amor, não existe amor. Então, esse vídeo que eu estou fazendo é para as esposas, para elas saberem, para elas terem consciência que não existe amor do seu esposo pela amante que tirou ele da sua casa. Se você quer lutar pelo seu casamento, você tem que lutar por ele, você tem que ignorar, você tem todo o direito de buscar pelo seu casamento, porque o maior desespero das amantes é a esposa buscar pelo marido, né? Porque elas sabem que se a esposa buscar, só que isso é um processo, você vai ter que ignorar muitas coisas, né? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando como você se comportar
se comportar durante essa separação até a restauração do seu casamento. E vou gravar um outro vídeo também falando que a pergunta que já me fizeram é se todo casamento é restaurado. Sim, eu vou responder sobre isso também, em relação a se todo casamento é restaurado. Então, esse vídeo para responder a pergunta das esposas que me fizeram se o marido a ama, deixou de amar e se ama a amante. Então a resposta é: não ama. O seu marido não ama a amante. O marido ama a esposa. Ah, mas ele já está casado. Não importa. Não existe amor no adultério. Porque o amor vem de Deus. Quem coloca o amor dentro da pessoa é Deus. E Deus não vai tirar o amor de um marido que ele tem pela esposa e colocar no amante, né? Deus não vai fazer isso. Então a resposta, estou respondendo aqui a pergunta que as esposas me perguntaram, se o marido a ama e ama ou ama a esposa. Então a resposta é: o marido não ama a esposa. O marido não ama a amante. O marido ama a esposa. Não importa como foi, não importa como está, não importa o que falou, o que fez. Ah, mas meu marido... Não importa. O marido ama a esposa. A amante jamais terá o amor que uma esposa tem. Ela vive em uma ilusão, ela vive em uma mentira. E ela sabe disso, tá? Então, vocês podem deixar perguntas, você pode fazer pergunta, a pergunta que você, a dúvida que você tiver, você pode deixar que eu vou responder a pergunta, a dúvida, tá bom? Mas por enquanto eu vou deixar esse vídeo para vocês poderem saber, ter a certeza que o amor que seu esposo tem por você, não importa onde ele está, não importa com quem ele está, ele ama você. Ele tem a esposa, o amor verdadeiro do marido é pela esposa, tá bom? Então eu vou gravar um outro vídeo falando como você deve se comportar durante a separação até a restauração do marido, tá bom? Deus abençoe a vocês e sou grata que vocês tenham assistido esse vídeo, tá bom? Fique com Jesus.